Meus irmãos, minhas irmãs, que a paz e a graça esteja conosco, amém? Sentem-se, por favor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Podem se sentar e ficar à vontade. Eu vou procurar ser breve nessa noite, porque a minha garganta, não está legal, Peguei um vírus da gripe nesses últimos 3 dias, e atingiu a minha garganta, Então tenho tossido um pouco e a garganta está pegando, Então para mim não forçar, a minha garganta nessa noite, eu vou procurar ser breve, Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. No Evangelho de São Lucas, capítulo de número 5. São Lucas, capítulo 5 ler um texto, para nossa meditação nessa noite. São Lucas, capítulo 5, a partir do versículo 43. Diz assim: São Lucas, capítulo 5, do verso 43 ao 48, diz: enquanto ele ia, São Lucas, não tem, então estou ficando velho, Não, é Lucas 5, do 35 ao... Não. Tem não? Deixa eu ver aqui. Não, é São Lucas, então, 8, Não, é Lucas capítulo 8, irmãos, perdão, viu? Perdoa. Lucas capítulo 8, do versículo 43 a seguir. Capítulo 8, do versículo 43 ao 48, que diz assim: enquanto ele ia, as multidões o apertavam. Certa mulher que havia 12 anos e vinha sofrendo de uma hemorragia, e a quem ninguém tinha podido curar, e que gastara com os médicos todos os seus haveres, veio por trás dele e tocou na orla da veste, e logo se lhe estancou a hemorragia. Mas Jesus disse: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro com seus companheiros disse: mestre, as multidões se apertam e te oprimem, e dizes: quem me tocou? Contudo, Jesus insistiu: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu o poder. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa por que lhe havia tocado e como imediatamente fora curada. Então lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Amém? Bom, baseado nesse texto, eu quero trazer apenas uma reflexão, uma pequena reflexão para nós nessa noite. Mas
Dentro dessa reflexão, nós vamos estar observando algumas atitudes, importantes que essa mulher tomou, que serve de motivação para nós, que serve de lição para nós nos dias atuais. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Os três evangelistas narram esse milagre. Tanto Mateus, Marcos e Lucas, eles narram, os três narram esse milagre. Cada um acrescenta algo, que é importante para nós a respeito desse milagre. De acordo com o texto, nós podemos observar aqui, a gente vê uma mulher à busca de um milagre, uma mulher que buscava um milagre, uma mulher que não desistiu, de buscar o seu milagre. E como eu já falei, os três evangelistas, escreveram este mesmo milagre. Cada um deles acrescentou alguma coisa a mais, que não se contradizem, mas só enriquece mais o milagre, só enriquece mais, o milagre que Jesus realizou. E um dos evangelistas, principalmente Mateus, ele traça três aspectos importantes, para que o milagre acontecesse na vida daquela mulher. E esses três aspectos também são lições para nós, são muito importantes para nós, de obtermos uma bênção de Deus, um milagre do Senhor na nossa vida. E o primeiro aspecto, que o evangelista Mateus fala a respeito aqui, para que aquela mulher pudesse receber o milagre, foi a necessidade dela. Ela tinha uma necessidade. Qual era a necessidade dela? Uma cura. Ela tinha necessidade urgentemente de uma cura. Porque a Bíblia nos fala, Lucas mais precisamente diz que aquela mulher, ela sofria de uma enfermidade há 12 anos. Há 12 anos. Há 12 anos que ela sofria de uma hemorragia. Agora, imagina você, principalmente você que é mulher, que sabe o que é isso. O que é uma hemorragia? Não é talvez uma hemorragia tão séria, mas aquele períodozinho que para as mulheres é chato, é ruim todo mês, Muitas mulheres não gostam. Hoje, inventaram, uma nova palavra, para esse período, que é o período que eles chamam de TPM. PPM. Então, TPM, não é não? Não é TPM. Então, e não é isso que eu estou falando? Estou falando TPM. Não é não? Estou falando errado? Então as mulheres não gostam desse período, e é uma coisa natural, Coisa natural para as mulheres,
Agora imagina só no caso essa aqui, há 12 anos ela sofria de uma hemorragia, né? Os evangelistas falam que durante esses 12 anos ela gastara todos os seus bens, todo o seu dinheiro com os médicos, né? 12 anos correndo atrás da cura, buscando uma solução para os seus problemas, ao ponto de chegar a gastar todos os seus bens, todos os seus recursos, né? Provavelmente, pelo que a Bíblia nos fala, ela fosse uma mulher de posse, né? Mas chegou ao ponto que ela gastou todos os seus bens com os médicos, diz o evangelista, né? Quem sabe alguns que se diziam médicos, né, mas que não passava de charlatões, né? Assim como nos dias de hoje, tem muitas pessoas aí pelo mundo afora, né, que diante das suas necessidades, elas estão buscando a solução para os seus problemas em todas as fontes possíveis. Tem pessoas aí que já frequentou todo tipo de religião através de uma cura, através de uma bênção. Tem pessoas aí que já gastou muito dinheiro com os médicos, mas não resolveu a sua situação, né? É o caso daquela mulher, 12 anos sofrendo, batendo na porta dos médicos. Enquanto ela tinha dinheiro, provavelmente, né, eles estavam sempre lhe prometendo, quem sabe, a cura. Agora que o seu dinheiro acabara, talvez eles tivessem, né, desenganado, né? Provavelmente ela se encontrava num estado desenganada pelos médicos. Agora, quem queria mais atendê-la, né? Visto que ela não tinha mais dinheiro para gastar. Naquelas alturas dos acontecimentos, daquele acontecimento, Jesus já era bem conhecido. O nome de Jesus já era conhecido, né, por toda a Palestina. Grandes multidões o seguiam para onde quer que ele fosse. O próprio texto, né, narra que existia aqui uma grande multidão, né, seguia Jesus naquele momento. Uma grande multidão. Porque a fama de Jesus já era conhecida por toda a Palestina. As notícias, né, as notícias do Galileu, do Nazareno, as notícias de Jesus de Nazaré já tinha se espalhado por todo canto e recanto de Israel. E através das notícias, as multidões vinham a ele, para ver, para presenciar os milagres que ele realizava. Como, por exemplo, né, o milagre da multiplicação dos pães, que é narrado, né, pelos evangelistas, né? João fala, capítulo 6, fala do milagre da multiplicação dos pães. Quando Jesus, apenas com 5 pães e 3 peixinhos, né, saciou a fome de uma multidão. O evangelista fala de 5.000 homens, né, 5.000 homens, cerca de 5.000 homens, né? Só que ele não cita as mulheres e as crianças, né? Então calcula-se, né, os estudiosos calculam que talvez fosse entre 10 a 15 mil pessoas. A cura
cura dos cegos, dos surdos, dos paralíticos, dos endemoniados. Então a notícia se espalhara, e agora uma grande multidão, para onde quer que Jesus ia, aquela multidão o seguia. Então aquela mulher já ouvira falar de Jesus. Provavelmente por causa da sua enfermidade, ela talvez nunca tivesse presenciado algum milagre. Mas ela já ouvira falar de Jesus. E agora, depois de 12 anos, sem recurso, e segundo o evangelista Marcos, seu estado ia de mal a pior. Apesar de ter gastado todo o seu dinheiro, o estado dela ia de mal a pior. Então ela sabia qual era a necessidade dela. A necessidade dela era de um milagre. Ela precisava de um milagre, de uma cura física, porque ela estava morrendo há 12 anos, padecendo com aquele mal, um fluxo de sangue, que levava ela a morrer aos poucos, né? Cada dia, creio eu, que ela ia se debilitando e se encontrava extremamente debilitada por causa daquela enfermidade, né? E ela ouvira falar de Jesus, mas ela tinha algumas dificuldades, ou aliás, melhor dizendo, ela tinha muitas dificuldades, né? Dificuldades que se tornaram como que barreiras para que ela pudesse chegar até aonde Jesus se encontrava. Jesus estava passando, né? Naquele dia Jesus estava passando no lugar onde ela morava. A distância da casa dela para onde Jesus estava, eu não sei te dizer, porque a Bíblia não nos deixa isso claro. A Bíblia não nos fala a respeito disso. Mas eu sei de uma coisa: por causa da sua enfermidade, ela tinha algumas barreiras, algumas dificuldades para chegar até Jesus. E uma delas era o quê? A debilitação física. Fisicamente ela estava muito fraca, muito debilitada. 12 anos sofrendo de uma hemorragia, né? Poderia ser um câncer, né, no útero, ou um mioma. Não se sabe o certo que era, mas provavelmente fosse um mioma, né, daqueles que sangra, ou um câncer já no estado terminal, né? Esse era o seu problema. Essa era a sua grande necessidade. Aleluia. Então o primeiro passo para ela alcançar o milagre foi reconhecer a sua necessidade, né? Hoje, qual é o meu passo? Qual é a minha necessidade, aliás? Qual é a sua necessidade para que você alcance uma graça de Deus? Você tem uma necessidade? Pode ser na sua vida espiritual, na sua vida pessoal, ou na sua vida familiar, na sua vida conjugal, ou é na vida financeira? Qual é a sua necessidade? Aquela mulher sabia da sua necessidade, e ela não mediu esforços, né, para ir até aonde Jesus estava, mesmo diante da sua debilitação física, das suas necessidades, né? Hoje, cada um de nós podemos ter uma necessidade nessa noite.
Ou será que ninguém tem necessidade nenhuma de um milagre, de uma graça de Deus? Qual é a sua necessidade? Você reconhece a sua necessidade? Dá para você discernir qual é a sua grande necessidade diante de Deus nessa noite? Esse é o primeiro passo, né? Para obtermos a cura, para obtermos a graça do Senhor. Reconhecer a nossa necessidade diante do Senhor. Ela reconheceu. E a partir desse momento, aleluia, ela toma um outro passo, ela dá um outro passo. E o evangelista fala a respeito desse outro passo, desse segundo passo, nos demonstrando, nos descrevendo, nos esclarecendo a respeito da determinação dela. O primeiro passo foi a necessidade, ela reconheceu a necessidade dela, a determinação dela. Eu já falei um pouco, das barreiras que ela enfrentou para chegar até aonde Jesus estava. Primeira barreira, a debilitação física. Ela estava debilitada fisicamente, né? Segunda barreira, segundo a lei levítica, toda mulher, quando sofria de uma hemorragia, ou quando estava com uma hemorragia, ela era considerada imunda, segundo a lei. Até nesse período normal da mulher, segundo a lei levítica, a mulher tinha que ficar separada durante 7 dias, porque ela era considerada imunda. Isso de acordo com a lei. E se ela quebrasse essa lei, ela seria punida, ela seria condenada. Então aquela mulher, perante a lei, ela era imunda. Ela não podia sair fora da sua casa. Essa é uma barreira significativa, que de acordo com a determinação dela, ela enfrentou a sua debilidade física e essa questão da lei também. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Terceiro, ela não podia chegar diante de um judeu e tocar nele. A lei não permitia isso, que uma mulher chegasse diante de um judeu e tocasse nele, principalmente num mestre, num rabino. Ela podia ser punida severamente por ter a ousadia de chegar diante de um mestre e tocar nele, ainda mais no estado que ela estava. Mas ela foi determinada. Aleluia. Ela enfrentou as suas fraquezas físicas. Ela enfrentou a própria lei que a proibia de sair publicamente no meio das pessoas com aquele tipo de enfermidade. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ela foi determinada. Isso é uma coisa que a gente pode aprender com ela, a determinação dela. A determinação dela levou ela a enfrentar todas as dificuldades possíveis para uma mulher naqueles dias.
Por que ela foi tão determinada? Um dos evangelistas fala que ela dizia consigo mesmo: se eu tão somente tocar nas vestes dele, eu serei curada. Né? Eu serei curada. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então o primeiro passo, reconhecer a necessidade. Segundo, ter determinação. Correr atrás do seu sonho. Correr atrás do seu objetivo de vida. Não fique de braço cruzado. Sejamos determinados para alcançar aquilo que nós queremos. Né? Ter determinação para realizar os nossos sonhos é muito importante, e a gente pode aprender isso com aquela mulher. A determinação dela. Ela não ficou acomodada esperando, né, que a bênção caísse do céu. Ela não ficou acomodada esperando que alguém se compadecesse dela e fosse até a casa dela e pegasse ela e levasse até onde Jesus estava. Não, ela reconheceu a necessidade dela, porque ela sabia que ela estava no fundo do poço. Ela sabia que ela não tinha mais dinheiro. Ela sabia que não existia mais esperança para ela nos médicos, porque os médicos já houveram provavelmente desenganado ela, visto que ela não tinha mais dinheiro. Mas ela determinou e disse consigo mesmo: não vou me entregar. Não vou me entregar, porque ainda me resta uma esperança. Mesmo que os recursos humanos tenham se esgotado, mesmo que as palavras dos médicos não sejam mais motivadoras, ainda me resta uma esperança. Jesus de Nazaré, o grande profeta que realiza milagres. Jesus de Nazaré, o grande profeta que abre os olhos dos cegos, que abre os ouvidos dos surdos, é a minha esperança. E custe o que custar, eu vou até onde ele está. E eu sei que eu chegando lá, se eu apenas tocar na veste dele, eu serei curada. E nessa determinação, ela toma essa posição. Aleluia. De se dispor e até onde Jesus estava. Terceiro aspecto é a disposição dela. Ela se dispôs e até onde Jesus estava, com todas as suas dificuldades, com todo o seu estado de debilitação física, ela se dispôs. Não sei a distância, torno a repetir, da casa dela para o lugar onde Jesus estava, mas ela se dispôs e ela foi, Só que se aproximando de Jesus, ela ainda encontrou uma grande barreira. Qual foi a grande dificuldade para chegar até onde Jesus estava? A multidão. Ela tinha que irromper a multidão, Agora você imagina naquele tempo aqueles homens truculentos, preconceituosos, Inclusive os apóstolos, E os discípulos, porque naquelas alturas Jesus não tinha apenas os 12 apóstolos, ele tinha uma multidão de discípulos. Lucas capítulo 10 fala que Jesus certa vez enviou 70 discípulos, 70, pregando o evangelho. Então Jesus tinha uma grande multidão de discípulos, fora os apóstolos, que para onde ele ia, eles o seguiam, que estavam sempre o cercando,
tentando proteger Jesus da multidão. Então essa foi uma grande barreira que aquela mulher enfrentou. Imagina só, se ela estivesse como eu acredito que ela estava, realmente totalmente debilitada, ela estava caminhando com certa dificuldade, né? Então ela chega diante daquela multidão, mas tamanha era a determinação dela e a disposição dela, que eu acredito que ela vai irrompendo a multidão. Topa num, esbarra no outro, talvez tropeça num, cai ali, cai acolá, mas se levanta e prossegue na sua determinação, porque existia dentro dela uma palavra que ardia no coração dela: se eu apenas tocar nas vestes dele, eu serei curada. Porque essa minha tentativa não será como muitas que eu já tentei, como muitas que não deram certo. Nessa minha última tentativa, se eu apenas tocar na veste de Jesus, eu serei curada. Essa era a palavra que ardia no coração dela e que batia nos seus ouvidos constantemente: se eu apenas tocar nele, eu serei curada. Eu serei curada. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Quem está determinado nessa noite a tocar em Jesus? Qual é a graça que você quer receber do Senhor? Qual é a sua necessidade nessa noite? Aleluia. Jesus não mudou. A Bíblia diz que Ele é o mesmo de ontem, de hoje e de eternamente. Ele não mudou. E naquele sacrifício, irrompendo ali a multidão, esbarra num, esbarra no outro, tropeça e cai, se levanta, provavelmente por causa da sua debilitação física. Ela vai se aproximando de Jesus, com toda aquela dificuldade, irrompendo a multidão, sendo empurrada por um e por outro, provavelmente. Você sabe disso, você que já enfrentou as multidões. Você, principalmente aqui, boa parte dos irmãos, os jovens, principalmente, que já foi esses grandes shows no meio de uma grande multidão. O que acontece no meio da multidão? Você é tocado por um, você é pisado por outro. Você que é jovem, que é bem de saúde, às vezes cai no meio da multidão. Agora imagina alguém que está há 12 anos perdendo sangue, direto. Como estava o estado daquela mulher? Dá para você entender o tamanho da determinação dela? O quanto ela foi determinada no seu objetivo? Porque ela sabia, é a minha última esperança. É a minha última esperança. E ela consegue chegar e romper boa parte da multidão e se aproximar de Jesus. E talvez no último esforço, ela se aproxima de Jesus e quem sabe, surgiu ali uma frecha entre uma pessoa e outra, e no seu último esforço ela estende o seu braço até arrancar as suas últimas forças. Ela estende o seu braço ali com toda a dificuldade e ela toca nas vestes de Jesus. E a Bíblia diz que quando ela tocou nas vestes de Jesus, a hemorragia estancou e ela foi curada imediatamente. Você está disposto a ter essa determinação de ir até as suas últimas forças para tocar em Jesus? Aleluia. Aquela mulher fez isso. E é interessante, algo interessante no texto, que quando ela toca, Jesus parou. A Bíblia diz que Jesus parou. E quando Jesus parou, com certeza toda a multidão também parou, observando.
a ouvir algo ali, observando Jesus, quem sabe fazer um milagre. Porque uma grande multidão o seguia, conforme já falei algumas vezes, mas muitos daquela multidão seguiam Jesus apenas esperando um milagre. Apenas que Jesus fizesse um milagre ali, de transformar peixe e pão e saciar a fome deles. Muitos seguiam Jesus por causa dos milagres que ele fazia, esperando que Jesus transformasse peixe em pão e saciasse a fome deles. Pararam, e quando eles pararam, eu acredito que muitos pensaram: eita, algo agora extraordinário vai acontecer, um grande milagre ele vai realizar, né? E ficaram todos ali, talvez ansiosos, né? Na expectativa de que Jesus realizasse um grande milagre diante dos olhos de todos eles. Aí então Jesus toma a palavra e diz: quem me tocou? Quem me tocou? Como ninguém falara nada, Pedro com os demais apóstolos tomam a palavra e dizem: Senhor, a multidão te oprime, a multidão te aperta, te oprime, e tu dizes: quem me tocou? E ele diz: alguém me tocou. Porque eu senti que de mim saiu virtude, eu senti que de mim saiu poder. Não foi um toque qualquer, não foi um toque como os demais toques da multidão, porque naquelas alturas eu acredito que muitos já tinham pisado na orla do manto dele, muitos já tinham tocado nele, muitos já tinham apertado ele ali em dados momentos, mas agora era um toque diferente. Sabe por quê? Porque o evangelista Lucas diz que ela disse no seu coração: se eu apenas tocar nele, eu serei curada. Então era um toque de fé. Era um toque de fé. Por isso o toque era diferente, porque era um toque de fé. Não adianta querermos tocar em Deus com a nossa bravura, com os nossos desaforos, com as nossas desculpas, ou com os nossos desabafos. Você sabe que muitos de nós às vezes tocamos no Senhor com os nossos desabafos. Se prostramos diante do Senhor e começamos a abrir o nosso diário de murmura, de queixa, de lamentação, de desaforo, achando que Deus vai se comover com isso. Mas não. Se você quer se aproximar de Deus, a única forma de você se aproximar de Deus é pela fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Irmão, examine o seu coração quando você se prostrar diante do Senhor para orar, porque eu já tenho examinado o meu, e às vezes eu detecto que o meu coração é chantagista. Eu quero chantagear Deus, às vezes com meus problemas. É como um menino que tenta chantagear o pai e a mãe, como criança, né? Que tenta comprar o pai e a mãe com chantagem. Deus não se deixa se levar assim, porque Ele conhece o nosso coração, Ele conhece a honestidade do nosso coração. Então não adianta a gente ficar como uma criança birrenta e achar que por isso Deus vai nos ouvir, Deus vai nos atender. Não vai não. Por que o toque dela foi diferente? Porque foi um toque de fé. Se eu tocar nele, eu vou ser curada. Então esse toque de fé fez a diferença. Esse toque de fé fez com que Deus parasse, Jesus parasse a multidão.
e se voltasse para aquela multidão e disse: alguém me tocou, porque eu senti que de mim saiu poder, saiu virtude. Se você quer tocar, para que o seu toque chegue a Deus, e o seu toque comova o coração de Deus, toque no Senhor, toquemos nele, mas toquemos pela fé. Pela fé. Porque se nós tocarmos pela fé, Ele vai parar. Ou se Ele estiver no seu trono, Ele vai se levantar e vai delegar ordem a um mensageiro celestial para trazer a tua bênção e a tua vitória. Amém? Aleluia. Mas algo importante, ali me chama também a atenção, porque quando Jesus para a multidão e diz: alguém me tocou, Jesus estava dando ali a oportunidade. Ele deu uma oportunidade para que alguém se manifestasse ali diante da multidão. Ele deu uma oportunidade para aquela mulher se manifestar diante da multidão, E ela aproveitou isso, porque diante dessa pergunta de Jesus, a mulher se manifestou. Ela se manifestou, porque até ali ninguém sabia de nada, o que tinha acontecido, só ela e Jesus sabia. A multidão não estava sabendo, porque a multidão não sabia que ela estava sofrendo de uma hemorragia há 12 anos, E quando Jesus faz essa pergunta, Ele abre uma oportunidade para aquela pessoa se manifestar. E ela se manifestou, e a Bíblia diz que ela chegou, mesmo toda tremendo e com medo, chegou até onde estava Jesus e prostrou-se e contou toda a verdade. Ela contou toda a verdade. O que ela falou, sei lá, não sei, mas ela deve ter falado: Senhor, o meu nome é fulano de tal, e há 12 anos eu estou sofrendo essa hemorragia, já fui nos médicos, já gastei todo o meu dinheiro, estou sofrendo, estou morrendo, mas eu ouvi falar do Senhor, e quando ouvi falar que o Senhor estava passando aqui na minha aldeia, na minha cidade, eu determinei no meu coração: eu vou até onde Jesus está, porque eu sei que Ele é a minha única esperança, e eu sei que quando eu chegar até onde Ele estiver e tocar nas vestes dEle, eu vou ser curada, porque eu acredito nele, eu creio no poder dEle, eu acredito que Ele vai fazer na minha vida aquilo que os médicos não puderam fazer. E nisso, ela deu a oportunidade para que o Senhor restaurasse agora a situação dela diante da sociedade, diante da sua casa, Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ela que enfrentou todas aquelas barreiras que a gente falou, Muitos esperassem ali talvez que Jesus fosse censurar ela, No entanto, Jesus restaura a posição dela diante do lar dela, diante da sociedade, E ainda lança sobre ela uma palavra que só Deus pode fazer isso com seu amor. Quando Jesus disse para ela: filha, vai em paz, a tua fé te salvou, Jesus não só restaurou a situação dela diante da sociedade, diante da família dela, mas agora Jesus a consola, a conforta, chamando-a de filha. Filha, vai em paz, a tua fé te salvou. Amém? Deus abençoe os irmãos. Vamos aprender com essa mulher. Amém? Vamos aprender com ela esses 3 passos, essas 3 atitudes dela. E com certeza nós vamos alcançar o milagre do Senhor. Você reconhece a sua necessidade? Fique de pé. Fique de pé. Reconhece a sua necessidade.
Vamos cantar aquele hino ali como uma oração. Os levitas aqui no altar, por favor, vamos cantar aquele hino. Hoje o meu milagre, né, vai chegar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vem aqui na frente, por favor. Se reconhece a sua necessidade, vem aqui na frente. Se você tem alguma necessidade em alguma área da sua vida e reconhece essa necessidade e quer uma graça do Senhor, vem aqui na frente. Determina o que você quer nessa noite pela fé. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Eu convido aqui o pastor, irmã Rosalina, Marluz, pastora Leonídia. Vocês vão apenas ungir, só ungir, não precisa orar. E a gente vai fazer a oração. Amém? Na vida dos irmãos que querem uma graça de Deus nessa noite, que reconhece a necessidade de uma graça do Senhor na vida. Marluz, uma Rosalina, uma Leonídia, cadê? Pega o óleo pequeno, só unge os irmãos com o óleo e nós vamos orar. Amém? Aleluia. Toque no Senhor nessa noite, mas toque pela fé, com fé nele. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Entre na presença do Senhor. Use a letra desse hino, quem sabe, como uma oração. Se você não tiver palavras, use a letra do hino como uma oração e tome posse pela fé nessa noite. Determine no seu coração que minha vida o milagre vai acontecer. Na tua presença, das promessas sendo liberadas sobre mim, sendo liberadas sobre mim. Posso crer que minha vida toca pela fé no Senhor. o milagre vai em nome de Jesus. Toca, Senhor, na vida dos meus irmãos, das minhas irmãs. Toca com um toque de cura. Toca na nossa vida. Aquilo que os homens não podem fazer, o Senhor pode. Aquilo que o dinheiro não pode alcançar, o Senhor alcança. Estenda o teu braço agora, nessa hora, Senhor, sobre cada um. E toca, Senhor, pela graça do Senhor, pelo amor do Senhor, pela bondade do Senhor. Em nome de Jesus de Nazaré. Receba o toque de Deus. Receba o toque do Senhor pela fé. Receba o milagre pela fé. Estenda tuas mãos. Determina no seu coração. Aleluia. E receba o seu milagre na sua vida. Seja em qual área for da sua vida, receba o milagre. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tome posse nessa noite do milagre. Tome posse da vitória. Tome posse da bênção. Seja em qual área seja da sua vida, receba a bênção, receba o milagre do Senhor. Se os homens têm falhado, Deus não falha nessa noite na sua vida. Se os homens têm prometido e não tem acontecido, Deus promete e Deus cumpre. Receba o milagre, receba a bênção.
Em nome de Jesus, receba o milagre, receba a bênção. Espírito de Deus, Espírito do Senhor Jesus, orai, Shai, o Senhor está no nosso meio, o Senhor está no nosso meio pela fé. Toque nele, toque nas vestes dele, aleluia, pela fé, toque, receba a bênção, receba o milagre, porque Jesus não mudou. Jesus é o mesmo de ontem, de hoje e de eternamente. Poderoso, glorioso, maravilhoso, santo, Cordeiro de Deus, aleluia, abençoador da sua igreja, abençoador do seu povo. Ele continua operando milagres hoje. Hoje é o dia do seu milagre pela fé. Hoje é o dia da sua conquista pela fé. Receba o milagre, receba a conquista de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Eu ministro, receba, receba. Em nome de Jesus eu te abençoo. Em nome de Jesus eu te abençoo. Em nome de Jesus eu te abençoo. Em todas as áreas da tua vida eu ministro a bênção, eu ministro cura, eu ministro o milagre, eu ministro a libertação, eu ministro a restauração na sua família, no seu casamento, no seu lar, no convívio familiar. Eu ministro a bênção do Senhor. O Senhor que disse para aquela mulher: filha, vai em paz, a tua fé te salvou. Hoje eu te digo, pela fé, aleluia, pela fé você é salvo, pela fé você alcança os favores de Deus, pela fé, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu vou crer, não vou duvidar, o preço que foi pago ali na cruz me dá vitória. Nessa hora me dá vitória. Nessa hora me dá vitória. Nessa hora me dá vitória. Nessa hora. Aleluia, aplauda o Senhor Jesus. Glorifique o Senhor pela bênção de Deus na sua vida. Vá crendo da mesma forma que Jesus falou para aquela mulher. Eu uso as mesmas palavras do Senhor. Filho, filha, vai em paz, a tua fé te salvou. Amém? Aleluia.